Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Sou Carolina Salles, gerente de relacionamento da Sodexo On-Site Brasil, e estou muito feliz de mediar este webinar com vocês. Hoje falaremos do tema O Futuro do Trabalho e a Evolução da Workplace Experience. Quero agradecer a presença de todos e informo que teremos um conteúdo muito interessante. E ao final das apresentações, iniciaremos um momento de perguntas e respostas. Para isso, a gente tem um chat ao vivo, localizado na lateral direita da tela de vocês, onde poderão enviar as suas perguntas. E falando um pouco da nossa programação, hoje teremos a participação especial de um convidado internacional, Yannick Vilar. Contaremos com tradução simultânea para o português. Yannick é CEO da WX e Head de Soluções para o Workplace do Grupo Sodexo. Irá falar sobre como equilibrar as necessidades imediatas com uma visão do novo normal. Em seguida, teremos a participação de Roberta Carvalho, CEO e cofundadora da startup Box Office. Ela irá apresentar uma pesquisa realizada em parceria com a Sodexo sobre como nos adaptaremos ao novo normal. E para finalizar as apresentações de hoje, teremos a participação de Tomás Peters, diretor de Marketing, Estratégia e Relacionamento com Clientes do segmento corporativo da Sodexo On-Site Brasil. Ele irá nos apresentar como a Sodexo está se reinventando no novo normal com o programa Rise with Sodexo. Para iniciar o nosso webinar, convido agora a CEO do segmento corporativo da Sodexo On-Site Brasil, Andrea Krever. Bem-vinda, Andrea. Obrigada, Carol. Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme estar hoje aqui com vocês nesse webinar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos e eu espero que vocês aproveitem o conteúdo que nós compartilharemos hoje. Eu gostaria de começar falando sobre o objetivo deste evento. Nós sabemos que estamos vivendo um momento sem precedentes, desde que começamos a enfrentar os desafios desta pandemia. Mas, passados 4 meses em que tivemos que nos adaptar e transformar o nosso modo de vida, de trabalhar e de fazer negócios, nós da Sodexo estamos aprendendo e nos transformando a cada dia. E é claro que agora, já mais experientes, mesmo ainda com muitas incertezas pelo que está por vir no mundo e em nosso país, nós vamos seguir mais fortes e já com muitos aprendizados. E é por tudo isso que hoje resolvemos trazer a vocês um tema tão importante em nossa estratégia e em nosso negócio, que é o futuro do trabalho e as tendências do mercado, para juntos nos reinventarmos nesse novo normal. Eu tenho certeza que a visão hoje aqui abordada fará a diferença em nosso modo de pensar e trabalhar daqui para frente. Eu tenho dito às minhas equipes que no cenário em que nós estamos vivendo, o tempo é nosso maior inimigo e ou amigo, pois nós precisamos tomar decisões rápidas e assertivas, assim como implementá-las na mesma velocidade, sempre com foco na saúde e segurança de todos. E é isso que nós estamos fazendo, tratando cada situação como única, ouvindo e apoiando todos os nossos colaboradores, clientes e consumidores, sendo sempre transparentes e comprometidos em atuar junto com todos vocês. Eu prezo muito pelo contato humano, e mesmo que neste momento ele esteja um pouco limitado, ele ainda é indispensável para manter as nossas relações e os nossos negócios. As pessoas sempre serão o diferencial, e é por isso que nós precisamos nos adaptar à nova realidade, promovendo condições adequadas de trabalho, priorizando a saúde, a segurança e levando qualidade de vida
no trabalho a todos aqueles que atendemos, onde quer que eles estejam. E é dessa forma que nós nos propomos a trabalhar junto com todos vocês. Eu espero que vocês aproveitem esse evento e meu muito obrigada. Obrigada, Andréa. Convido agora, também para dar as boas-vindas a todos os participantes, a presidente da Sodexo On-Site Brasil, Andréa Dutra. Boa tarde, Andréa. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, é um imenso prazer estar aqui com vocês, compartilhando desse webinar. Quero agradecer a presença de todos vocês, Eu sei que agora em tempos de live, nós estamos aí com várias opções e disponíveis para participar e vários convites, e é muito especial mesmo que vocês tenham reservado esse tempo, essa 1 hora para estar aqui conosco, compartilhando. A nossa preocupação enquanto Sodexo, desde o início desse tempo tão desafiador para todos nós, foi o foco na saúde e segurança das nossas pessoas, acima de tudo, e também o nosso foco em estar próximo dos nossos clientes, entendendo as dúvidas, as dificuldades e construindo soluções juntos. A Andréa já colocou muito bem, todos os pontos que nós levamos em consideração e sabemos que nesses momentos a liderança e as nossas pessoas é que fazem a diferença. Vocês podem ter certeza que a Sodexo está aqui como uma parceira de vocês para construir essas soluções, para juntos nós mostrarmos para vocês, tudo que o nosso time tem preparado, toda a nossa expertise global que a gente tem utilizado para aplicar aqui no dia a dia e melhorar, essa reinvenção desse novo normal que todos nós aí estamos construindo. Sabemos que isso é uma jornada que está começando hoje, com o webinar de hoje. Eu espero que vocês todos aproveitem muito o conteúdo dos nossos convidados especiais e quero me colocar à disposição de vocês também para o que precisarem e agradecer toda a nossa equipe do segmento corporativo que preparou esse webinar com muito carinho, de forma muito especial para vocês. Desejo a todos que tenham um ótimo webinar. Um abraço. Obrigada, Andréa. E agora, para a primeira apresentação, convido Yannick Vilar. Yannick iniciou sua carreira como consultor da Altai Consulting e, em 2006, ingressou no grupo Sodexo. Desde então, Yannick ocupou vários cargos na companhia, principalmente em estratégia, marketing e vendas, sendo atualmente membro do comitê executivo do segmento corporativo. Em 2007, Yannick lançou a WX. Boa tarde, Yannick. Seja muito bem-vindo. Olá a todos. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje para discutir esse tópico, o futuro do trabalho. Antes de começarmos, eu quero agradecer a Andréa pela introdução. Provavelmente nós estamos sendo bombardeados com essas predições no mercado sobre o que vai ser o futuro do trabalho. E isso varia de um extremo ao outro. Desde nada vai mudar para nada vai ser o mesmo. E nós acreditamos que nesse momento, mais do que nunca, a humildade é essencial, porque no período de pós-confinamento, nós precisamos enfrentar a realidade e os fatos, a realidade do que nós vamos descobrir a seguir. A beleza disso é que eu tenho acesso a aprendizados globais e a oportunidade no meio dessa tempestade no Brasil. Vamos ver os impactos sobre o escritório, na Europa também. Então, eu tento navegar nesses aprendizados iniciais que nós
obtivemos nas nossas operações. Então, hoje, não vai ser um novo conjunto de previsões. Não existem gurus aqui, nós não temos uma bola de cristal, mas o que nós podemos ver são algumas tensões que surgiram e que vai ser interessante, pois isso vai moldar o futuro do trabalho. Então, passando para o próximo slide, por favor. Eu começaria com o que eu chamaria a tempestade perfeita, em termos da combinação dessas três coisas-chave que vão criar essa plataforma para coletivamente nós reinventarmos o mundo do trabalho. Nós vemos que a utilização de espaço, já antes do confinamento, sempre foi um pesadelo achar a equação correta entre quanto espaço nós queremos dar para os colaboradores versus quanto isso custa para criar as condições perfeitas de trabalho. Nós coletamos dados sobre isso no mundo todo, sobre o uso de espaço, e após o confinamento, isso cai para 30%. E no mundo de fabricação, nós temos um ativo de produção que pode utilizar 20%, 25% do seu tempo. Isso não seria aceitável. Você se livraria desses ativos. Na nossa indústria, nosso setor, nós entendemos que os ativos são utilizados em uma taxa muito baixa. O segundo aspecto que vão moldar o futuro do trabalho é a pressão do mercado imobiliário. Sempre foi o caso que, como ocupantes, nós sempre tivemos sobre a pressão para reduzir custos, e como fornecedores de serviços nós tentamos reduzir custos, mas essa foi uma redução de custos incremental. O que nós vemos agora é uma grande mudança em termos do que eu chamo de o orçamento do modelo base zero, em que as empresas estão repensando completamente a forma de fazer isso. Se fôssemos começar do zero, quanto precisaríamos de escritório? Quanto espaço de pesquisa e desenvolvimento precisaríamos? Para as empresas que já começaram a repensar, não é surpreendente ver metas como menos 30%, 40%, até 50%. O terceiro aspecto-chave é o empoderamento dos colaboradores. Nós estamos passando pela experiência ao vivo maior do mundo de trabalhar em casa, e isso foi imposto sobre todos, sim, mas nós tínhamos já uma situação já pré-existente nas empresas que permitiam as pessoas trabalharem de forma diferente. Então, os problemas de TI foram removidos. Nós não estamos dizendo aqui que nós vamos trabalhar completamente de casa no futuro, mas, com certeza, grande dos problemas que existiam foram removidos, grande parte dos problemas. Então, nós vamos pegar uma combinação dessas três coisas e vocês vão ver um aumento nas pressões de custos sobre os espaços de escritório, que eram subutilizados, com algo que nos torna essa utilização ainda pior em termos de pessoas. Isso nos traz mais opções sobre onde eles podem trabalhar. Então, são mais do que previsões, são coisas que começamos a ver, e a realidade pode ser bastante diferente. E eu vou dar alguns exemplos nos próximos slides. Então, vamos passar para o que nós chamamos de tensões, coisas que nós vemos que são contraditórias com essas principais tendências que estão acontecendo nos últimos anos. Então, vamos começar
com a estratégia de portfólio. Onde você coloca os seus colaboradores, em qual local você escolhe. Houve uma grande centralização. As empresas buscavam distritos comerciais centrais para atrair as pessoas, com essa suposição de que seria mais fácil ter acesso a transporte, seria o melhor local para recrutar, mas também para estarmos próximos uns aos outros, com os clientes e fornecedores. Isso criou esse movimento vertical das empresas escolhendo torres, arranha-céus, e nós vemos hoje um problema com isso, desses prédios. Primeiro, você precisa ter transporte de massa para chegar lá, e durante a pandemia, e com um novo comportamento, essa não é uma opção. E o segundo gargalo são os elevadores. É bastante pragmático quando você precisa subir 40 andares e você só podem entrar 2 pessoas no elevador. Você não vai conseguir chegar lá antes de 1 hora. Então, nós vemos que as empresas estão buscando locais, uma estratégia mais distribuída para os locais. Estão começando a implementar, eu diria, escritório satélite mais próximo às casas dos colaboradores. Então, nós vemos essa tensão entre essa necessidade de ser central e essa nova tendência emergente de ser mais distribuído e estar mais próximo aos colaboradores. Agora que nós discutimos as tensões, vamos passar para o ambiente do escritório que está acontecendo. Houve uma busca por eficiência nos últimos anos, então vimos o crescimento desse conceito de trabalho baseado em atividades e trabalho flexível, e o objetivo de compartilhar os espaços com pessoas que fazem diferentes atividades em ambientes adaptados a essas atividades. E o que nós podemos ver que está acontecendo quando oferecemos os escritórios, e vemos isso na Europa, em outros lugares, e no Brasil, as pessoas estão menos dispostas a compartilhar. Elas estão pensando, talvez eu queira ter o meu escritório mais próximo. Então, esse tipo de retorno aos hábitos antigos, com o compartilhamento sendo mais difícil do que era. E com isso, basicamente, eu diria, isso traz a pergunta sobre o propósito, qual é o objetivo do escritório. E o que estamos vendo emergindo é que cada vez mais as empresas estão dispostas a usar o escritório como uma sala, um espaço de colaboração para engajamento do cliente também, em oposição ao que eu chamo de uma fábrica de mesas, onde você tem uma série de mesas onde as pessoas fazem as suas atividades individuais. Então, nós vemos que a estratégia de localização está mudando. E também vemos que dentro de um escritório, o formato do escritório, o design, e as atividades que vão ser suportadas, isso vai mudar também. Então, podemos passar para o próximo slide. Vamos falar das outras tensões-chave. A primeira é a escolha do indivíduo. E nós vamos falar de um ponto-chave de tensão, como em vários países, o Brasil está nessa tendência de buscar práticas sustentáveis. E porque é a coisa certa a fazer, e tem muitas políticas para diminuir a pegada de carbono, por exemplo, a diminuição do uso de plásticos. E adivinha, o que estamos vendo acontecer? Por causa de razões de segurança, nós estamos vendo um aumento em termos de uso de plásticos de uso único. Por exemplo, as máscaras, e até para alimentação, onde as pessoas estão mais confortáveis em usar alimentos com embalagens plásticas,
E então nós vemos essa tensão entre a sustentabilidade e a segurança que está criando novas formas de pensar. O que deve ser mais importante, segurança ou sustentabilidade? Nós também estamos vendo, como eu disse, que o empoderamento da autonomia dos colaboradores está crescendo. Eles estão dispostos, estão querendo ter autonomia, mas eles não estão... Eu acho que hoje, cada vez mais, eles podem ter autonomia, estar empoderados, mas a pergunta é, será que a empresa também vai dar autonomia a eles? Então, nós vemos uma reação bastante diferente das empresas. Eu vi um aumento na taxa de ocupação na Ásia, em alguns lugares, porque esses colaboradores, para eles caminhar para casa era difícil, eles queriam voltar ao escritório desesperadamente. Ao contrário, eu estava na França e com auditores, eles estavam desesperados por ter os seus funcionários de volta. Eles abriram os escritórios e os funcionários não querem voltar. Eles dizem, eu posso fazer o meu trabalho em casa. Então, eles têm que escolher entre 200 pessoas ao invés de 4.000 pessoas no escritório. Então, vocês podem ver que nós estamos enfrentando situações bastante diferentes, dependendo do país e do setor. Então, será que o futuro do trabalho é algo em que as pessoas vão estar livres para fazer o que quiserem e trabalhar onde quiserem? Ou isso vai se tornar mais uma opção organizada, em que a empresa gostaria de controlar esses desvios, porque se for livre para todos, então isso pode se tornar um caos. E se você é um profissional do mercado imobiliário, como você pode dimensionar a sua necessidade? Qual deve ser o tamanho do escritório e que atividades você vai acomodar? Então, nós podemos ver que a escolha dos indivíduos vai ser chave, e também o poder da empresa, do empregador, de permitir que vai permitir que os funcionários tenham. Vamos passar agora para a última tensão, que tem a ver com operações e serviços. Nós temos, nas últimas décadas, nós criamos modelos de serviços que favorecem a massificação, e nós chamamos esses modelos coletivos de coleta, onde os funcionários vêm para um certo local, em grandes números, para acessar serviços, seja serviço de alimentação, de cópias, e a habilidade de encontrar pessoas, serviços de recepção, academia, etc. Então, criamos esse modelo em que pedimos para eles virem a algum lugar e receber os serviços. Nós agora estamos vendo cada vez mais que esse modelo precisa mudar completamente para um modelo de recebimento, em que um funcionário gostaria de acessar o serviço onde quer que ele ou ela esteja. Então, estamos passando desse modelo de coleta para um modelo de recebimento. Eu vou citar aqui uma pesquisa do Google, alguém que eu falei a semana passada, ele falou, eu tinha 600 locais sob minha responsabilidade, agora eu descobri que eu tenho 120.000 locais. São 120.000 lares dos funcionários do Google. E é isso, assim que essa pessoa vê isso, é uma situação em que os Googlers, eles trabalham nesses locais, nas suas casas. Então, isso vai ter um impacto tremendo no nosso setor, em termos de como nós nos organizamos para fornecer os serviços, seja nesse modelo de entrega de serviço para parceiros, usando plataformas digitais, para tornar esse serviço disponível
em qualquer lugar e em qualquer momento que o funcionário quiser. Passando para o próximo slide. Então, considerando o que nós vimos hoje, nós achamos que tem uma oportunidade única para repensar e redefinir. E também é uma oportunidade única para finalmente colocar as pessoas no centro, assim como a frequência cardíaca da organização. E existe uma coisa, é que as pessoas vão ver que existem várias opções. Vir para o escritório 5 dias por semana não é necessariamente a melhor opção para elas. Então, nós vamos ter que adaptar. E temos essas oportunidades significativas para sermos melhor em fornecer a experiência correta para esses funcionários, onde quer que estejam. Então, são perspectivas muito diferentes, que, por exemplo, tecnologia, pegada de carbono do mercado imobiliário, tudo isso nós podemos nos reinventar para o bem maior e também para o resultado da organização. Não vamos esquecer uma coisa, nós não sabemos quando a pandemia vai acabar, mas nós sabemos que muitos setores da indústria estão começando a entrar numa crise econômica e já estão sofrendo muito. Então, a redução de custos vai ser inevitável em muitos setores. Então, ao invés de sofrer com isso, nós temos que estar na direção e propondo soluções para fornecer uma experiência melhor a um custo menor. E então, para fazer a transição para o nosso próximo palestrante da Box Office, eu quero compartilhar alguns insights, e eles são bastante novos, nós começamos a coletar, mas no próximo slide nós vamos ver uma coleta de insights de uma empresa chamada Disman. Se vocês não conhecem, ela é a maior norma de eficiência no trabalho do mundo, e eles adaptaram essa pesquisa, que era do escritório para em casa. E nós podemos ver o que está emergindo quando você pergunta para as pessoas o que é melhor em casa comparado com o que é melhor no escritório. Então, nós sempre vamos ter coisas diferentes. Tem coisas que são melhores em casa e coisas que são melhores no escritório. E podemos ver isso. Do lado esquerdo, em casa são conversas particulares, mesmo conversas de vídeo. Por quê? Porque a videoconferência no escritório é difícil de conduzir, porque é difícil de achar uma sala. Então, do lado direito, você pode ver atividades que são mais relacionadas à socialização e ao ecossistema. Você tem que encontrar clientes, fornecedores, parceiros, mas também acesso a materiais e tipos de atividades. Então, isso está emergindo, e na segunda parte desse webinar nós vamos compartilhar resultados específicos do Brasil com a Box Office. Então, é um prazer poder falar com vocês aqui hoje novamente. Eu vou ficar aqui até o final. Se houverem perguntas, eu vou ficar feliz em respondê-las. Obrigado. Obrigada, Yannick. Lembrando que vocês podem enviar suas perguntas via chat. Convido agora Roberta Carvalho de Souza, da Box Office. Roberta foi fundadora da empresa Polipso, onde atuou por 19 anos. Em 2019, fundou a startup Box Office, o novo conceito de salas autônomas e 100% digitais, distribuídas em vários pontos de São Paulo. Roberta, seja muito bem-vinda. Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme participar desse rico webinar. Estou aprendendo bastante já com o Yannick e é uma satisfação participar com todos vocês. Eu gostaria de compartilhar o resultado da pesquisa que a Box Office, em conjunto com a Sodexo,
realizou no último junho de 2020. Ele foi nomeado Day After Covid, que serviu para medir os impactos da Covid na relação das empresas com o trabalho remoto e com o futuro do trabalho. Participaram dessa pesquisa 300 colaboradores de pequenas a grandes empresas que estavam, claro, sob o regime de home office nesses meses. Podemos passar para o próximo slide. Mais um, acho que mais um que a gente já entra nos key takeaways. Bom, a pesquisa mostrou que 79% dos entrevistados já tinham um esclarecimento de que trabalho remoto significa trabalhar à distância, em qualquer lugar. Portanto, trabalho remoto não é sinônimo de home office. A pesquisa mostrou também que mais de 60% das empresas já adotavam políticas de home office ou trabalho remoto antes da quarentena, pelo menos 1 a 2 vezes por semana. E o que a gente consegue enxergar é que o trabalho remoto sempre existiu. O trabalho remoto já estava presente nas empresas antes da pandemia, porém com políticas muito limitadas. Ela é expandida apenas para 1 vez por semana no home office ou escritório. E vamos para o próximo slide. Com a experiência vivenciada do home office integral, 95% dos entrevistados disseram que manterão as políticas de trabalho remoto ou home office após a quarentena permanentemente. E metade desses vão manter o trabalho remoto de 2 a 3 vezes por semana. Ou seja, após a quarentena, que ainda não acabou, a tendência dos colaboradores em realizar atividades fora dos escritórios aumentou. Mas isso não quer dizer que os escritórios vão ficar vazios. Acho que a próxima a gente pode passar para o slide. Um dado interessante foi que 40% das empresas não forneceu suporte algum para seus colaboradores em home office. Foi mais ou menos do tipo assim, vai para casa e trabalha de lá. E 60% das que ofereceram algum suporte forneceram o notebook e o apoio de TI. Isso quer dizer que as empresas, elas querem adotar políticas de trabalho remoto para oferecer flexibilidade para esse colaborador. Porém, elas ainda não sabem direito como apoiar adequadamente seus funcionários. E agora, a gente já sai da pesquisa e a gente vai fazer comentários em cima dela, mesmo sem seguir os slides. A maneira de trabalhar, como nós conhecemos, ela foi fortemente impactada com essa experiência imposta pela Covid-19. Voltar à rotina antiga não é mais uma opção para a grande maioria. A transformação digital acelerou uma forma de trabalho que não era, claro, como vimos na pesquisa, uma novidade, né? As pessoas faziam 1 vez por semana um trabalho remoto, mas ela era bastante limitada nas empresas, vamos confessar. Mas agora, o profissional, o colaborador, ele já vivenciou alguns benefícios que o trabalho remoto, nesse caso foi o home office, ofereceu. Como um deles, não perder tempo em grandes deslocamentos, usufruir do tempo extra de maneira mais produtiva, ou seja, ele pode gastar esse tempo com a família, ou com algum tipo de bem-estar, da saúde, ou mesmo aprendendo profissionalmente. Então, esse profissional experienciou, além disso, também a produtividade, porque mesmo trabalhando à distância, desde que ele tenha um local adequado para realizar as suas atividades, ele continua produtivo. E, ao mesmo tempo, as empresas também perceberam que se o seu colaborador não estiver todos os dias fisicamente em seu departamento, ele ainda assim consegue entregar as tarefas. Portanto, o que a gente consegue ver dessa pesquisa e do que a Anique falou é que o futuro do trabalho não tem um endereço fixo.
O profissional conectado, aquele que tem como ferramenta principal de trabalho o computador, ele pode exercer suas atividades em qualquer lugar. Portanto, o trabalho vai acontecer em vários lugares. Aquele modelo híbrido, binário, que consistia entre ou escritório ou home office, outro modelo binário, ou coworking, ou escritório, antes da pandemia, que era assim, tornou-se limitado demais para o novo profissional. Temos que levar em consideração que as pessoas têm condições diferentes, elas têm necessidades diferentes, sem contar que também residem em locais distintos. E esse novo profissional, ele busca agora uma variedade de lugares e experiências para trazer para dentro da vida deles mais comodidade, mais conveniência, mais funcionalidade, ou seja, autonomia e rotinas fluidas e bem-estar. Então, as prioridades em torno dos colaboradores estão fazendo com que as empresas elas invistam mais no funcionário como um todo, encontrando mais alternativas individualizadas que atendam às necessidades de cada um. Existe uma expressão em inglês chamada third places. Ainda não pegou muito aqui, mas já está entrando, que adere perfeitamente a essa nova realidade. E que significa um terceiro lugar, onde esse profissional irá utilizar além da casa dele, além do escritório. Quem são os terceiros lugares? Por exemplo, cafeterias, hotéis, coworkings, que na verdade coworking eu ligo muito a escritório, porque a sede ela vai para um coworking, mas outros terceiros lugares, shoppings e box office. E o box office, além de estar em todos esses terceiros lugares, shoppings, hotéis, podem estar dentro também de coworkings, podem estar agora também dentro de cafeterias. Então, para a empresa, o grande desafio hoje é encontrar o equilíbrio entre o mundo físico e o digital e saber navegar muito bem entre esses dois mundos. Portanto, a pesquisa mostrou, e a Box Office, diante de tantas entrevistas que a gente faz com a empresa agora, nesses últimos 4 meses, a gente acredita numa solução, a partir dessas respostas, numa solução plural para essas empresas. Elas adotarem um ecossistema de workplaces, que esse sim vai ser o caminho para o futuro do trabalho das empresas, para poder entregar essa flexibilidade sonhada do colaborador. Portanto, como fazer isso? Aumentando o cardápio de benefícios e opções para esses colaboradores trabalharem onde quiser. Garantirá, assim, uma rotina muito mais fluida e produtiva para essa empresa. E essa sempre foi a proposta que a Box Office trouxe, há 1 ano atrás, para as empresas e para os profissionais. E agora eu quero explicar um pouco sobre o conceito Box Office, né? A Box Office, o trabalho remoto está no nosso DNA. A gente nasceu para o trabalho remoto. Mas para ficar mais simples de explicar, eu vou colocar hoje de um outro jeito. Eu vou pedir para vocês pensarem assim. Vocês já imaginaram se a sua empresa tivesse salas extras privativas equipadas com televisão, ar-condicionado, sofás, mesas, tomadas, conforto acústico, luz natural, de vários tamanhos, e que elas estivessem distribuídas em vários locais da cidade, fora dos escritórios. Ou seja, se a sua empresa tivesse uma sala equipada privativa dentro do shopping, dentro da cafeteria, dentro do hotel, dentro dos hospitais, dentro da faculdade, com uma utilização self-service, autonomia total, onde os seus colaboradores tivessem acesso livre para usar quando quiserem ou quando precisarem, sem nenhuma burocracia, isso é a Box Office. Uma plataforma e rede de espaços workers, fora dos escritórios, onde o novo profissional, através do nosso aplicativo,
tem total autonomia para escolher o espaço worker que ele quiser ir, seja perto da casa dele, seja perto da escola do filho, seja perto do cliente, entre o cliente e o escritório, entre a sua casa e o escritório, para realizar qualquer tipo de atividade profissional. Trabalho remoto, relatórios, entrevistas, reuniões, treinamentos, ou seja, qualquer atividade que ele faça na sua sala privativa dentro do escritório, ele faz num box office distribuído pela cidade, com a vantagem de não ter nenhuma distração e ter uma privacidade e segurança. Então, o diferencial é, além disso, o profissional ele ter um acesso rápido e simples, porque através de um aplicativo, o colaborador ele escolhe o dia, o local, quanto tempo ele quer ficar dentro desse espaço worker e com o próprio smartphone, ele abre a sala privativa dele. Portanto, a Box Office se encaixa perfeitamente como solução nesse ecossistema de workplaces para as empresas que querem, claro, oferecer flexibilidade, segurança, produtividade para os seus funcionários. E, ao mesmo tempo, claro, uma solução extremamente econômica, sem o teu tão fadado custo alto fixo, porque através dos planos Box Pass, ele vai poder utilizar qualquer rede da cidade. Então, como o Yannick falou, o futuro do trabalho a gente está construindo, mas mediante as pesquisas e conversas, tanto com diretores e colaboradores em geral, a gente vê que o wish list deles é essa autonomia e essa flexibilidade de não perder mais tempo nos grandes deslocamentos. Eu espero ter contribuído um pouco, ou ter complicado ainda um pouco mais sobre alguns pontos do futuro do trabalho, mas eu agradeço bastante. Carol, acho que a gente pode voltar com você. Obrigada, Roberta. Lembrando novamente, gente, fiquem à vontade para enviar as suas perguntas via chat. Em seguida, convido Tomás Peters para apresentar o programa Rise with Sodexo. Tomás possui mais de 15 anos de experiência no ramo de serviços voltados a facilities e indústrias financeiras, atuando em diversas áreas como desenvolvimento de novos produtos, relacionamento com clientes e análise de estratégia corporativa, entre outras. Atualmente, na Sodexo, Tomás ocupa o cargo de diretor de marketing, estratégia e relacionamento com clientes do segmento corporativo, responsável por diversas atividades e contribui diretamente com o crescimento da companhia. Seja bem-vindo, Tomás. Olá, Carol. Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu estou aqui para falar sobre uma nova abordagem da Sodexo, um novo posicionamento da Sodexo, que é o Rise with Sodexo, que é o Reinvente-se com a Sodexo. Então, como nós estamos aqui para suportar todos os nossos clientes e consumidores neste novo cenário que estamos vivendo. E para isso eu convido a todos a assistir um vídeo. Rising is a process. It starts with that simple first step. And as we arise from never before imagined circumstances, we are all taking the same steps, individually and collectively, as we venture out to embrace this new normal. We are ready for the challenge, confident that each day will move us forward, no matter where on this planet we call home. Because although we come from different places, we are all in the same moment. And along the way, we'll need some help from the service teams, chefs, technicians, and care workers. Every individual playing a role in helping safeguard our lives and restoring our livelihoods. Helping all of us get back to what we love doing, how we live, learn, work, play, or care. Even though for a while, it'll be a different kind of together. Wherever you work, and whatever you do, Sodexo is ready to help you rise, with a thorough and thoughtful approach to creating safe environments and lending a helping hand. From restarting our world safely to protecting people,
and providing healthy food, life conveniences, wellness, and transforming our spaces. Plus, those touches that will welcome people back to their jobs. And we're always there to listen, offer advice, or to just be there for each other. We say RISE because it enables businesses, communities, and people to experience the possibilities of a positive new world. And when we all rise together, anything is possible. Rise with confidence. With Sodexo. O propósito da Sodexo, nos seus mais de 50 anos, sempre foi servir qualidade de vida para os seus clientes e consumidores. E principalmente agora, quando a gente fala num mundo que a gente está vivendo numa situação que cada vez mais a segurança de todos os nossos consumidores e colaboradores é fundamental para a gente garantir esse retorno seguro, a qualidade de vida vem preencher um papel ainda mais importante na estratégia de todas as empresas. E aí a Sodexo está aqui para isso. O nosso propósito continua único, em servir qualidade de vida, mas essa nova abordagem, a gente mexe, a gente se reestruturou, a gente se reinventou no como nós entregamos esses serviços para vocês, para os nossos clientes e potenciais clientes. O primeiro aspecto muito positivo que essa nova situação nos trouxe foi a alavancagem do nosso conhecimento global. Então, hoje, o Brasil ficou na última onda. Então, a partir do momento que, no final de novembro e dezembro, o Covid começou a se espalhar na Ásia, os nossos profissionais da Sodexo começaram a estudar, começaram a desenvolver soluções, e conforme ela foi migrando do Oriente para o Ocidente, a gente pôde aprender e aprender rápido. E quando chegou aqui no Brasil, nós já estávamos preparados para suportar todos os nossos clientes, para garantir ambientes seguros, e para aqueles clientes que não pararam, para garantir a continuidade dos seus negócios. Próximo slide, por favor. E essa nova abordagem que a Sodexo utiliza, ela considera 3 etapas de retorno. O pré-retorno, que são principalmente para aqueles clientes e para aquelas operações que colocaram todos os seus colaboradores em home office e ainda estão planejando o seu retorno. Temos a etapa 2, que é a etapa do retorno, e aqui é o retorno ou para quem não parou. Então, nós temos diversos clientes industriais que, por serem de setores econômicos críticos e essenciais, não pararam. Então, aqui a gente precisou se reinventar e se adaptar junto com eles para garantir a segurança da sua operação e dos seus colaboradores durante esse período mais crítico que estamos vivendo. E, por fim, o novo normal, que aí é um momento que eu acho que a gente ainda não está vivendo, que é, a partir do momento que se desenvolve uma vacina ou a cura para o Covid, como serão esses novos processos, como serão essas novas relações de trabalho, que já foram muito bem apresentadas aqui pelo Yannick e pela Roberta. E aí, para isso, para cada uma das etapas de retorno, nós desenvolvemos 5 pilares de serviços: preparar, proteger, habilitar, apoiar e otimizar. E para implementar esses serviços, a gente desenvolveu um processo simples de quatro etapas: a identificação e a avaliação das necessidades do cliente, a criação dos serviços, que aí é a adaptação dos serviços necessários, a comunicação para todos os envolvidos e a execução, a implantação desses serviços, e aí, por fim, o agir com cuidado, que é a questão de você retroalimentar todo o processo para garantir que todos os padrões estabelecidos estejam entregando os resultados esperados. Próximo slide. E quando a gente fala de pilares de serviço, aqui foi realmente um trabalho em equipe que a Sodexo desenvolveu nesses últimos 60, 90 dias, em um curto período de tempo. A Sodexo conseguiu desenvolver ou adaptar mais de 30 novos serviços para os seus clientes e consumidores. Serviços que vão desde a fase de preparação, por exemplo, quando a gente fala dos guias do restaurante, facilities e retail responsáveis, que para nós da Sodexo foi um orgulho tremendo, que menos de uma semana depois que foi decretada a quarentena aqui no país, nós fomos pioneiros no setor, e já estávamos com todas as guias prontas para que as nossas operações conseguissem adaptar os seus serviços de uma forma rápida e segura, tanto para colaboradores
clientes e consumidores. A partir daí também na questão de serviços de proteção, nós fizemos diversas parcerias com os fornecedores para adquirir os produtos que eu acho que muitos de vocês já estão convivendo com eles, desde totem de álcool em gel, tapetes sanitizantes, mas aqui a gente desenvolveu pias portáteis para serem espalhadas ao longo de toda a planta, nos restaurantes, mas também desenvolvemos serviços com toda a expertise da Sodexo, desde limpeza de ônibus em vans, passando até pela desinfecção. Quando nós analisamos os serviços de habilitar, aqui nós conseguimos desenvolver uma proposta de valor única com a Sodexo Benefícios, alavancando os nossos serviços de cartão alimentação, refeição. Desenvolvemos novos modelos de negócio, além do tradicional refeitório dentro das operações, levando comida para os nossos consumidores por meio do Sodexo Delivery, ou desenvolvendo novos modelos de negócio como o Grab and Go, para que o consumidor pegue a comida e coma onde quiser. E aí, por fim, adotamos muito a tecnologia para melhorar a experiência como um todo. A tecnologia na área de produção, para garantir uma preparação mais segura e com menos manipulação, até a tecnologia na mão do consumidor para que ele tenha uma experiência mais agradável, mais segura e sem tanta fricção ao longo do processo. Aí, por fim, o apoiar. Dentro do apoiar, nós reforçamos o nosso cuidado com a integridade física dos nossos consumidores por meio do nosso programa do Mais Saúde, mas também em parceria com a Sodexo Benefícios, nós estamos cuidando também dos aspectos psicológicos, jurídicos, financeiros e sociais por meio do apoio PES. E aí também alavancamos uma parceria com a startup Home Chef para aqueles cozinheiros de primeira viagem que estão trabalhando remotamente e que precisam aprender a cozinhar. Então a gente alavancou mais essa inovação para os nossos consumidores. E aí, por fim, a otimização. Aqui a gente já falou muito de espaços de trabalho, de workplaces, workspaces, e aqui nessa função nós temos diversos serviços que ajudem e que vão auxiliar a melhor experiência de workplace. Então aqui a gente tem todas as soluções para monitoramento da garantia do serviço, selos de validação da qualidade da execução do serviço e também a nossa parceria com a Box Office para que todos os nossos consumidores tenham acesso à plataforma. Próximo slide. E como nós fazemos esse serviço? E como nós implementamos esse serviço? Primeiro, nós acreditamos que precisa ser um exercício de cocriação junto com os nossos clientes. Então, nós sentamos junto com eles, entendemos suas necessidades, quais são os tempos disponíveis, readaptamos os serviços, partimos para a avaliação do risco ambiental. Então, aqui a gente consegue ter para cada tipo de ambiente dentro de um escritório, dentro de uma indústria, uma escala de risco e nós avaliamos o risco do ambiente, propomos soluções a partir daí e, como próximo passo, nós, a partir do diagnóstico de riscos, desenvolvemos sugestões e soluções necessárias para os nossos clientes. Tudo isso, próximo slide, por favor. Tudo isso amparado na jornada do consumidor. A gente acredita, como o Yannick comentou na sua apresentação, o cliente no coração de todo, o consumidor no coração de todas as ações, a gente acredita. E para entregar uma melhor experiência para ele, a gente entende toda a sua jornada, desde o momento que ele se desloca da sua casa, chegando no seu local de trabalho, passando pela portaria, banheiro, trabalho, salas de reunião e até mesmo no seu trabalho remoto. E aí, com isso, por favor, próximo slide, nós conseguimos entregar recomendações e sugestões de melhoria de processos para a recepção, para os banheiros, para o local de trabalho. O local de trabalho aqui está ilustrado como um escritório, mas também temos soluções e dicas de melhoria de performance para áreas fabris, áreas produtivas, áreas de estoque, áreas técnicas, todo o ambiente produtivo nós conseguimos entregar soluções. Para as suas cafeterias e também para os restaurantes corporativos localizados dentro dos nossos clientes. E para fechar, pessoal, nós da Sodexo, desde a equipe comercial, passando por toda a equipe operacional de suporte, estamos aqui para suportar os nossos clientes atuais e os nossos futuros clientes para melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho, onde quer que seja e sempre que for preciso.
Muito obrigado. Obrigada, Tomás. E novamente também agradeço o Yannick e a Roberta pelas apresentações de hoje. E agora a gente chegou ao momento das perguntas. A primeira pergunta vai para o Yannick. Yannick, sobre a estratégia de humanizar o ambiente de trabalho, você teria algum exemplo para compartilhar conosco? Sim. Deixe-me ver. Como discutimos, o ambiente de trabalho do escritório, para mim, uma primeira ação que podemos implementar com os clientes é a implementação de trabalhar perto de casa, essas instalações para trabalhar perto de casa, que permite que as pessoas acessem essas instalações distantes, mais próximos de onde eles moram. Isso significa humanizar, porque prestamos atenção nas suas condições de segurança. A necessidade primeira vai ser a segurança, então, ao fornecer essas soluções para os colaboradores, eles estão, na verdade, aumentando a sua segurança e seu equilíbrio entre vida de casa e trabalho e, como resultado, a sua satisfação. No escritório em si, nós estamos vendo que estamos no começo, porque mal estamos saindo da pandemia, mas o primeiro projeto que estamos trabalhando é ver como podemos redesenhar o espaço. E o espaço vai ser mais ao redor de áreas colaborativas, para reuniões com clientes e outras facilidades, como restaurantes e atividades físicas. Então, nós vamos atrair pessoas e garantir que as pessoas voltem para o trabalho, pois essa é um dos desafios. Então, para mim, existe uma estratégia, uma grande estratégia, e precisamos começar a coletar os insights dos employees, ver o que eles querem e propor coisas que sejam melhores para eles. E o último exemplo da Google, com quem nós temos trabalhado, quanto mais você vai para fora do escritório, mais diferentes são as necessidades. Se você perguntar para um funcionário o que ele precisa, a resposta vai ser muito diferente de um para o outro. E eu acho que humanizar o escritório, essa estratégia, também é reconhecer as diferenças das pessoas e, ao invés de ditar serviços para eles, determinar, dar acesso para o serviço que eles precisam, e depende do funcionário, nesse caso, escolher se eles preferem ter um serviço de alimentação ou um subsídio para acessar isso. Ótimo, Yannick. Obrigada. Eu vou já emendar uma outra pergunta para o próprio Yannick, que acho que já vem de encontro um pouquinho com a primeira, que é como a tecnologia pode auxiliar as empresas na sua definição da estratégia do workplace. Isso. Obrigado por essa ótima pergunta. Nós estamos usando bastante tecnologia hoje em dia, especificamente na análise analítica do espaço, para entender os fluxos. No curto prazo, nós usamos tecnologias para contar a presença e sensores de fluxo e fornecemos aos funcionários informações sobre a ocupação das diferentes zonas. Pode ser um prédio, um andar, uma sala de reunião ou um restaurante. Então, isso garante a sua segurança. E nós implementamos essas tecnologias para ajudar as empresas a monitorar os níveis de ocupação
de forma que eles possam redefinir as suas necessidades. Então, para o curto prazo, para a reabertura dos locais, e depois para o ramp-up, e no longo prazo, para redefinir completamente as suas necessidades em termos de quantos metros quadrados vocês precisam. Então, esse é um exemplo da análise de dados do espaço que vai ajudar a moldar o futuro. Existem muitos outros que nós podemos discutir, mas para dar um exemplo concreto e simples, esse é um exemplo. Obrigada, Yannick. E agora vamos à pergunta para a Roberta, da Box Office. Roberta, como a gente garante as medidas de precaução em um espaço compartilhado? Ótima pergunta, porque isso foi o primeiro item que não veio da Covid, mas antes, quando a gente já idealizou a Box Office, a gente queria garantir a segurança da pessoa que estava lá. E quando veio a Covid, muito da nossa estrutura física, ela já estava bem adaptada para esse momento. Então, por exemplo, como nós temos salas pequenas e agora, como nós temos também salas grandes, salas médias de vários tamanhos, eu vou falar da pequena e por ser compartilhada, que é a que mais as pessoas têm essa curiosidade. Bom, primeiro momento, a gente intensificou as limpezas. Então, 3 vezes ao dia, passa-se a pessoa para poder fazer tanto a esterilização quanto a limpeza das unidades. Dentro das unidades, nós temos uma estação de higienização, como acredito todos os escritórios têm, onde vem itens como álcool gel, luvinhas descartáveis, paninhos para você higienizar, temos uns saquinhos de lixo para depois você colocar essas luvinhas que você usou, ou papel se você quis higienizar. Nós temos também um sistema de renovação de ar, um sistema mecânico de renovação de ar, com insuflação e exaustão. Então, apesar de ser uma sala que muitas delas não tem vidro, você tem toda essa troca, não tem janela, você tem toda essa troca constante de ar dentro dessa sala. Então, e é interessante porque mesmo na unidade menor que nós temos, que acomoda até 4 pessoas, o distanciamento acima de 1,5 metro, a gente já tinha entre os sofás. E isso é muito interessante, porque quando foi desenhado o modelo Box Office, começando com a unidade menor, os arquitetos, eles já tinham essa preocupação de você não ficar muito próximo a outra pessoa. Então, esse design também já ajudou bastante nessa época para nós. E também estamos limitando as pessoas. Então, por exemplo, na unidade que acomoda até 4 pessoas, a gente já tem toda uma informação da comunicação visual e a gente orienta para que ela entre ou de máscara ou com até 2 pessoas. Na sala que acomoda 15 pessoas, a gente pede para entrarem com 10 pessoas. Então, tudo a comunicação visual, quando você entra numa unidade de box office, você recebe essa comunicação, essa informação. Obrigada, Roberta. Obrigada, Roberta. Mais uma pergunta para você. Para empresas com volume de funcionários de fábrica é maior, é uma afirmação aqui, fábrica é maior que o ambiente administrativo, na pesquisa, ela aponta algum impacto? E se sim, quais impactos? A pesquisa, ela não considerou fábrica, né? Ela considerou escritórios, né? Serviços. Então, a gente fala de trabalho que o computador, né, que faz pelo computador, né, como ferramenta principal de trabalho remoto. E então a gente conseguiu responder, não consigo responder totalmente essa questão. Tá ótimo, Roberta, muito obrigada. E agora a próxima pergunta vai para Tomás.
Tomás, a Sodexo oferece um serviço de mapeamento das oportunidades para melhoria, alguma adaptação dos processos neste novo normal? Olá, Carol. Sim, oferecemos. A Sodexo ela desenvolveu o que a gente chama internamente de Risk Assessment. É um questionário que a gente consegue aplicar em diversos tipos de clientes, sejam eles industriais, da indústria farmacêutica, escritórios, que a gente consegue, com base nas melhores práticas que nós observamos em todo o mundo, classificar o nível de risco daquela área perante o nível de aceitação de risco que o cliente deseja. Então, a gente consegue soltar, além da matriz de risco, um score de cada uma das áreas e também com recomendações de adaptações de processo, adaptações dos serviços, adequações de equipamentos, por exemplo, como o ar-condicionado, para garantir um ambiente seguro para todos. Ótimo. Ótimo, Tomás. Obrigada. Agora, vamos para o tempo já está um pouquinho apertado, então vamos para uma última pergunta, também para o Tomás. Tomás, como a Sodexo enxerga a questão dos serviços de home office? Bom, os serviços de home office, se a gente começa a analisar, vai ser uma tendência de curto para médio prazo. E aí eu me explico. Hoje, como o Yannick comentou na apresentação, hoje ainda está muito incerto. Mas o que a gente observa do ponto de vista de gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, é que existe cada vez uma preocupação maior com o employee experience, com a experiência ao colaborador. E se a gente analisa os componentes desse employee experience, a questão da experiência do ambiente de trabalho, ele se faz muito presente, ainda mais agora. Até então, a experiência do ambiente de trabalho pré-Covid era tornar espaços de trabalho mais agradáveis, mais criativos. Então, existiu um boom de escritórios com estilo mais moderno, como Google, como Facebook, onde as pessoas conseguiam ter diferentes tipos de zona para trabalhar, para interagir, para pensar. Então, isso era até então uma tendência do ponto de vista de workplace. No futuro, isso vai continuar existindo? Com certeza sim, então vai haver uma redefinição do papel do escritório. O escritório ali, o workplace, ele vai tradicional, né, o workplace antigo, o escritório, ele vai ser repensado, mas se a gente quiser continuar entregando uma experiência do colaborador, um workplace experience, uma experiência do ambiente de trabalho, as empresas vão ter que definitivamente pensar em como melhorar essa experiência para o colaborador. E aí, voltando para a pesquisa que a Roberta apresentou da Box Office, se a gente analisa isso, o que aconteceu é um suporte muito baixo. 40% das empresas não ofereceram suporte algum. E as que ofereceram basicamente notebook e um computador. Muitas delas raramente ofereceram um VPN, uma internet. Então, a partir do momento que você resolve o básico de infraestrutura do ambiente de trabalho, as empresas vão começar a pensar no próximo passo. É como eu vou melhorar a experiência deste meu colaborador que está trabalhando de casa. E aí vão pensar, por exemplo, serviços como limpeza de casa, passadeiras, arrumação, porque isso, quando a gente analisa, existe hoje uma disputa bastante grande e acaba um grande contra do trabalho de casa é essa multitarefas que principalmente as mulheres sofrem de ter que trabalhar, ter que cuidar de casa, acompanhar os filhos em homeschooling, então acaba ficando uma carga muito pesada. E aí as empresas elas vão ter ciência disso e vão começar a entender esse colaborador, de novo, colaborador no centro de todo o workplace, para desenvolver soluções que facilitem o trabalho de home office. Muito bom, a gente já se viu um pouquinho aí na sua resposta. Obrigada, Tomás, e obrigado a todos os participantes que nos enviaram as perguntas. Informo que após esse webinar, vocês receberão uma pesquisa de satisfação sobre o evento e quem responder irá receber exclusivamente um e-book sobre as tendências do futuro do trabalho. E agora, gostaria de convidar novamente Andrea Krever, nossa CEO do segmento corporativo, para fazer o encerramento do nosso webinar de hoje. Obrigado a todos e boa noite. Deixo a palavra com você, Andrea.
Obrigada, Carol. Bom, pessoal, depois do relevante conteúdo de hoje, o que eu posso falar para vocês é que ainda temos um período de desafios pela frente, mas que nós estamos aqui, todo o time da Sodexo, como vocês puderam ver durante esse webinar, para apoiar todos vocês. Eu agradeço aos nossos clientes e parceiros por toda a confiança em nosso trabalho e parceria, pois o sucesso de vocês é também o nosso. E eu tenho certeza que nós vamos passar por essa crise e sair dela ainda muito melhores. Nós temos muitas oportunidades pela frente e nós também temos que saber aproveitar todas elas, seguindo com confiança e sempre em frente. Continuem contando com a gente. Estamos sempre aqui para dar o suporte. Fiquem bem e em segurança e obrigada a todos pela participação. Um forte abraço.